Imagina você pagando sua aposentadoria anos e anos, anos e anos, anos e anos, e daí vem o governo e fala, então, não, essa grana aqui não é sua não, essa grana é minha e eu vou usar para fazer o que eu bem entender. Dia 29 de abril é um dia que desde 2015 é um momento ímpar para a educação paranaense. Todos os anos, desde 2015, a gente relembra o que ficou conhecido como o massacre no Centro Cívico aqui no Paraná. Centro Cívico é uma praça central que tem em Curitiba, onde ficam os prédios das principais instituições. Algo que depois que aconteceu em Curitiba foi acontecer em Brasília também. E em 29 de abril de 2015, os professores paranaenses estavam ali acampados em frente à praça da ALEP, que é a Assembleia Legislativa do Paraná, reivindicando que o governo não retirasse a sua aposentadoria. Tinha um projeto de lei sendo votado nesse momento e os servidores estavam ali reivindicando que esse projeto não fosse aprovado porque ele ia acabar com a aposentadoria dos servidores. Quando começou a votação desse projeto de lei, os ânimos lá fora da Assembleia também começaram a esquentar. Em determinado momento, alguns manifestantes tentaram empurrar a grade de contenção que tinha sido feita com a polícia militar ali. Isso foi o suficiente para começar um massacre. Os policiais começaram a atacar os professores, com bala de borracha, com bomba de gás lacrimogênio, sprays de pimenta, tinha até helicóptero sobrevoando o lugar e atacando os professores de cima. Então é o governador, que representa o poder público do estado, arregaçando com os servidores. Acontece que esse tipo de situação não surge do nada, tá, galera? Não é uma coisa que de repente isso acontece. Um conflito desse, ele é gestado, ele é gerido ao longo do tempo. E mais especificamente no caso do massacre do dia 29, ele foi gerido ainda em 2014. Para quem não se lembra, 2014, ano de eleição, onde na instância federal quem ganhou foi a Dilma contra o Aécio, mas aqui no Paraná é o que marca a reeleição do governo Richa. O Beto Richa ele governou primeiramente de 2010 até 2014 e depois ele é reeleito de 2014 até 2018. Quem antecedeu ele foi o Requião. E o primeiro governo do Beto Richa, de 2010 a 2014, foi relativamente tranquilo. Não houve grandes impasses com o governo e principalmente com os professores, a não ser porque os salários dos professores, já em 2014, estava defasado em relação ao piso nacional. Nesse momento, ali em fevereiro de 2014, os professores resolveram então fazer uma greve para reivindicar o reajuste salarial para que ficasse de acordo com o piso e, além disso, que houvesse também o pagamento das promoções e progressões de carreira que o governo também estava devendo. Foi uma greve que passou rápido porque, quando ela começou, as reivindicações foram feitas, o próprio governador sentou na mesa de negociação das lideranças grevistas e prometeu que iria resolver esses problemas. Prometeu reajuste, prometeu pagar as contas atrasadas. E o fato do governador estar pessoalmente nessa mesa de negociação deu certa confiança aos grevistas, né? Ele deu a palavra dele e tudo mais. Essa greve durou simplesmente uma semana, isso lá no começo de 2014, ano eleitoral. Depois que o Beto Richa foi eleito, ainda em 2014, a eleição é no meio do ano, ao final de 2014, lá nos últimos meses, ele demonstrou o que ele realmente é. Aquilo que ele tinha prometido, ele não cumpriu. Antes de 2014, o papo era de que as contas públicas do Paraná estavam tranquilas, estavam ok, não havia problema com as contas, estava tudo de boa. Assim que ele é reeleito, o discurso muda,
o Beto Richa começa a falar que tem problemas nas contas do governo, que vai ser necessário ter medidas austeras, certo? Para poder sanar esses gastos. E ele passa, então, primeiro um aumento de impostos, aumenta IPVA, aumenta ICMS. Não só isso, além de fazer isso, ele não paga o ajuste para os professores, não paga os PSS, não pagou a indenização, não pagou um terço de férias e não cumpriu as promessas que ele tinha feito de pagar, de fazer o reajuste salarial e de pagar as promoções e progressões. Ou seja, um total descaso com os professores. Nesse momento, assim que em 2014 o Beto Richa é eleito, ele trai os professores, não realiza as promessas que ele tinha feito e isso, na virada do ano, pensa fim de ano, galera, ele passando tudo isso, existe uma desmobilização muito grande já nos professores, as aulas já acabaram, os professores não estão indo para o colégio, isso dificultou uma articulação. Porém, logo após a virada de ano, ali em 9 de fevereiro, um pouco antes de começar as aulas, os professores conseguem se organizar novamente, fazem assembleia e defendem então que seja iniciada uma greve. Inicialmente, essa greve era para quê? Logo no começo de 2015. Para que o Beto Richa pagasse a indenização para os professores que tinham sido dispensados, além disso, que ele cumprisse as promessas que ele tinha feito em 2014 e pagasse também o terço de férias. Inicialmente, a greve era para isso. Porém, um pouco antes da greve ter início, o próprio Beto Richa enviou para a Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei que ficou conhecido como pacotaço. E nesse projeto, dentre outras questões, estava a proposta de pegar a previdência dos servidores, que ali estava dando cerca de 8 bilhões de reais, e poder utilizar essa previdência, esse valor, como bem entendesse para sanar as contas do governo, tirando a aposentadoria dos servidores para usar para pagar os seus fornecedores, enfim, as pessoas que provavelmente pagam o trabalho político que ele realiza. E além disso, também havia nesse pacotaço a ideia de suspender o PDE, que é a progressão, é um curso que é feito aqui no Paraná para gerar progressão de carreira nos servidores. É um curso que a pessoa faz, se especializa e além de aprimorar o seu trabalho, ela também tem um aumento nos seus vencimentos. O Beto Richa manda esse projeto para a Assembleia e a Assembleia não só aceita votar esse projeto, utilizaram um mecanismo que na época tinha só aqui no Paraná, que era um mecanismo chamado de comissão geral, que permitiria que esse projeto fosse votado dentro de apenas 24 horas. Então em 24 horas ia resolver aquela situação. Tudo isso era o quê? Era uma estratégia do governo para conseguir pegar a aposentadoria dos servidores o mais rápido possível, sem permitir que, por exemplo, os professores fossem para as ruas, que os professores articulassem, mobilizassem a categoria para impedir esse sequestro da aposentadoria. Porém, a greve já estava acontecendo, o pessoal ali na frente da Assembleia Legislativa do Paraná, e a galera conseguiu entrar e tomar o plenário. Em 10 de fevereiro de 2015, os professores tomaram o plenário. Por conta dessa situação aqui, os deputados nos dias seguintes não tinham como fazer a votação no plenário, não tinham como votar nas suas cadeiras e estavam votando então, por conta da urgência, era necessário votar, um regime de urgência, começaram a votar então no restaurante da Assembleia. E aqueles deputados governistas que não tinham apreço do povo estavam morrendo de medo de ir para esse restaurante com medo do povo, não queriam entrar em contato, sabe, receber os possíveis eleitores, né, digamos assim, dando de dedo na cara, falando que não era para votar a favor daquele projeto que ia surrupiar a aposentadoria. Os deputados entraram, muitos deles, de camburão para se proteger dos manifestantes. Ficou conhecido como a bancada do camburão, a galera que entrou escondida. Representa muito o povo, né? Esse tipo de deputado, que tem que entrar escondido do povo. Sai do camburão! Sai do camburão! Sai do camburão! Sai do camburão! A questão é, por terem ocupado a Alep, por terem entrado na Assembleia Legislativa, a insatisfação ficou clara
e esse era um momento onde a insatisfação não era só dos professores, mas de todo mundo, porque os impostos haviam subido. A população em geral, não apenas os professores, estava junto ali com os professores. Os deputados, então, perceberam que não ia ser interessante para a imagem deles, talvez, aprovar esse projeto. O projeto ele foi negado, então, esse primeiro momento, em 10 de fevereiro, por conta da ocupação. O projeto foi negado e não só isso, foi retirado aquele mecanismo que a Assembleia Legislativa tinha, que permitia que um projeto fosse votado apenas em 24 horas. Então foi uma vitória muito grande da categoria. O pessoal entrou na Assembleia, ocupou o espaço, mostrou a sua vontade e fez com que os deputados votassem de acordo, sim, com o povo, representassem nesse momento de fato a vontade do povo. Por conta de retirarem o projeto, por conta de extinguirem essa medida, os manifestantes também saíram da Alep, vão para a mesa de negociação com o governo. Aí o Beto Richa não estava mais presente, tá? A partir de agora não tem Beto Richa conversando com o servidor, nada de diálogo. Mas os representantes dele, negociando com o governo, prometem que os próximos projetos de lei que vão ser feitos para sanar as contas do governo e tal, não vão suprimir direito, certo? E nem vão ser feitos sem debate com a sociedade. Promessas, né? Promessas. E também, novamente, retoma e promete que vai pagar a indenização do PSS e tal. Ok. Uma vez que o projeto de lei foi retirado, que os manifestantes entraram, depois saíram, que a negociação foi feita, começou um processo de judicialização da greve que estava acontecendo e uma liminar foi enviada dizendo que era necessário que os professores e todo o corpo escolar deveria voltar a funcionar, principalmente para satisfazer as necessidades dos terceiros anos do ensino médio. A greve foi suspensa. Mas sempre com aquela sensação de, a gente sentou com o cara, ele prometeu pra gente uma coisa antes de ser reeleito. Foi reeleito, já parou de conversar com a gente, tentou passar um projeto de lei que ia roubar a nossa aposentadoria, não fez o que tinha prometido. Como é que a gente confia nesse cara? Então, a gente sai da greve, ok, o pacotaço não passou, a comissão geral foi extinta, a gente sai de greve, porém, sem confiar nesse cara, com desconfiança. A greve acaba, mas fica o chamado de greve para que qualquer momento pudesse ser retornada. E ela retorna. E ela retorna. Embora nesse momento tinha sido negado esse projeto de lei, não demorou muito para que outro projeto de lei fosse enviado de novo pelo Beto Richa para a Assembleia Legislativa, tentando novamente pegar a aposentadoria dos professores. Em 7 de abril, o Beto Richa lança um outro projeto de lei para a Assembleia que deveria ser votado depois lá no dia 24, porque ia passar ainda por alguns trâmites na casa. No dia 22, a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa se o projeto é constitucional ou não, sempre tem isso antes de um projeto de lei ser votado. A galera analisou e falou, não, beleza, tá certinho, tá de acordo com a Constituição. Dia 22, certo? O projeto seria votado mais tarde. Estranhamente, ainda não tinha rolado nenhuma greve de professor, ainda não tinha rolado nenhuma manifestação, mas um juiz já passou um documento que chamava Interdito Proibitório, que dizia o seguinte: quando esse projeto for votado, as pessoas não podem estar, os manifestantes, os professores, os servidores não podem ocupar o prédio da Alep. O que é isso? Olhou o que aconteceu em 10 de fevereiro, lançou uma liminar falando, a gente vai votar esse projeto que é espinhoso, que vai arrancar a aposentadoria dos servidores, então antes a gente vai mandar uma medida judicial para garantir, falando que é proibido que os servidores entrem na Alep. Ou seja, proibindo a galera que simplesmente deveria estar lá, né? O povo que deveria ser representado na Alep. Ok, não só isso, também começa a ser feito um reforço policial, envia uma notificação para que seja pedido um reforço policial para o dia da votação, para colocar ali, para impedir que os manifestantes não entrassem na Assembleia Legislativa. Um reforço policial que custou 4 milhões de reais, levou para a capital para cercar a Assembleia, fazer piquete, né, para impedir os manifestantes. Mais de 1.500 policiais militares, usou o contingente de 15% de toda a força militar que o Estado tem, para impedir que professores entrassem na Assembleia Legislativa para se manifestar contra um projeto de lei que era totalmente vinculado ao interesse deles, porque estava pegando a aposentadoria. Monta todo aquele clima, um aparato militar gigantesco em volta da Assembleia previamente. Depois que isso tudo já está armado, é que a APP resolve fazer uma nova paralisação contrária a essa medida do Paraná Previdência e todas as outras anteriores. É que o Paraná Previdência era o principal,
porque é um fundo que você... Imagina você pagando sua aposentadoria anos e anos, e daí vem o governo e fala, então, não, essa grana aqui não é sua não, essa grana é minha e eu vou usar para fazer o que eu bem entender. É natural que não concorde com esse tipo de situação. Enfim, a APP faz uma nova paralisação, junta pessoas para ir acampar em frente à Assembleia. A partir do dia 26, começa um acampamento em frente da Assembleia para pressionar os deputados, para demonstrar para os deputados, falar, galera, presta atenção, a gente não está concordando com isso. É ridículo esse tipo de coisa, tem que rejeitar esse projeto, é tirar a aposentadoria dos servidores da educação. Vocês já estão devendo pra gente, não estão pagando o que deve, não estão cumprindo as promessas que foram feitas e ainda querem retirar a nossa aposentadoria. Professores lá, se manifestando, buscando demonstrar não só para os deputados, mas também chamando mídia para demonstrar sua insatisfação. No dia 28, um dia antes de começar a votação, as tensões já começam a acontecer porque um carro de som que ia entrar ali no acampamento começou a ser impedido pelos policiais, já começa a ter uma tensão aqui, outra ali, aquele clima. E imagina só também como é que é para os policiais, pessoal, ficar ali de guarda mais de 3 dias seguidos contra professores, sabe? Muitas vezes, policiais que vieram de outras cidades e que ali não tem nenhuma condição também de descansar do seu trabalho, sabe, se estressando a todo momento. Tem relatos, por exemplo, de um policial conversando com o seu primo, que é professor. O primo tá ali se manifestando e o policial tá do outro lado tendo que fazer essa segurança. Uma situação péssima para os 2 servidores, no caso, e arquitetada pelo governo, certo? Com o interesse de, principalmente, retirar os direitos dos professores. As tensões vão escalando e no dia 29, a hora que começa a sessão plenária, a hora que é dado início às votações, lá fora da Assembleia, os manifestantes começam a forçar, querendo entrar, gritando, rejeitando o projeto. Em determinado momento, houve uma tentativa de romper com a barreira policial e a partir daí deu início então a esse massacre. Os policiais começaram a atacar os manifestantes com tudo aquilo que a gente já sabe, bomba de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, bala de borracha. Tem várias imagens da galera extremamente machucada, professor indo lá se manifestar pelos seus direitos, e é isso que você recebe em troca. E pessoal, é interessante notar que enquanto estava acontecendo tudo isso, imagina o que é uma batalha campal dessa, pessoal. Imagina o que é o governador com toda a sua força policial atirando nos manifestantes. De dentro da Alep dá para ouvir a fumaça que sobe, os gritos que saem, o barulho das explosões, tudo isso dá para ouvir. Tudo isso são coisas que você consegue perceber que está acontecendo de longe. Os deputados resolveram parar a sessão? Alguns poucos tentaram, mas o discurso principalmente do presidente da Câmara, Adhemar Trajano, o nome dele, era de que o que está acontecendo lá fora não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui dentro. Aqui a gente tem que trabalhar enquanto a polícia está contendo o que ela veio para fazer. Ela veio para proteger o patrimônio público e é isso que ela está fazendo. Sentando a porrada em professor, sentando a porrada em servidor. Esse é o dia, pessoal. 29 de abril de 2015, o governo Beto Richa realiza um massacre contra os servidores públicos para ser aprovado um projeto que ia surrupiar a aposentadoria dos servidores. No final das contas, infelizmente, o projeto foi aprovado, não bastou massacrar os professores, ainda retirou deles o direito de ter uma aposentadoria. E a aposentadoria que eles estavam ali guardando há muito tempo com seus próprios salários. E embora isso seja trágico, isso não é novo, infelizmente. Aqui no Paraná não é a primeira vez que isso acontece. Teve em 1988 uma situação semelhante, onde os professores estavam também em praça pública exigindo seus direitos, e na época o Álvaro Dias soltou a cavalaria em cima dos professores também para impedir que eles se manifestassem. E a parada é que essa não é uma exclusividade do Paraná, essa não é uma exclusividade da relação entre professores e o governo paranaense. Na verdade, essa é uma forma, é um status quo, de certa forma, é uma maneira que acontece bastante do Estado lidar com o cidadão, principalmente aqui no Brasil, que tem uma história autoritária. Essa é uma situação que demonstra como que o Estado enxerga na população, no povo, principalmente nos movimentos sociais organizados, uma relação de nós e eles. Então, não é o governo, não é o Estado representando o seu povo, é o Estado contrário a esse povo. E aí a pergunta que fica é,
Se o Estado é contrário ao seu povo, se o Estado não está ali representando o interesse da maioria, se o Estado não está ali preocupado com educação, embora nos discursos políticos, nas campanhas políticas, a educação sempre seja colocada como a central, se pelas suas atitudes, não pelos seus discursos, se ele não está ali de fato representando o povo, ele está representando quem? A quais interesses os governadores, os deputados estavam servindo? Quem são as pessoas a quem eles prestam contas, se não a população que vota neles?